Por que ele fala assim que se uma pessoa de uma etnia, né, é salva, né? Muitos vão atrás, assim, mais ou menos. Isso. A razão. É o seguinte, você vê que mais ou menos deve ter acontecido também com vocês, comigo mais ou menos aconteceu também. Às vezes uma pessoa da família se torna membro, você vê que daqui a pouco naquela família carrega. Vai melhorar. Né? Mas não a gente se torna membro, inclusive. Já notou isso? Às vezes uma pessoa que carrega, desencadeia, às vezes nem é. Você pode pensar assim, é tão próximo. Não é, a primeira pessoa que se tornou messiânico próximo de gente foi uma prima minha. Ela não seria nem Reis, ela não seria nem Guimarães, seria Reis. Quem foi? Que era a Maria Helena. Ah, é, filha da... Que minha mãe é tia dela. Filha da... Madalena. Ela foi uma pessoa que... Agora se eu perguntar, como é que ela acabou se tornando messiânica? Ela pegou câncer daquele bravo, né? Eu sei que ela viajou, foi até para a Rússia, para a União Soviética, foi para lá, voltou, se vestia todo, assim, não sei o quê. Acho que aquele câncer não existia, né? Acabou morrendo, acho. Aí passou um tempo, não sei quanto tempo, aí depois, pelo que eu me lembro, minha mãe se tornou membro. Se tornou membro por uma coisa boba, boba entre aspas. Meus filhos vinham para morar com a gente e ela ficou preocupada em tomar conta daquilo ali. O pessoal falou se ela queria assistir uma reunião do lar, ela disse, não, foi. Mas tinha gente perto também que já era messiânico. Então é um jogo que você não tira. Agora, esse nível de família, você vê que pega vizinho, pega parente, pega não sei o quê. Agora, em nível de raça, nível de etnia, né, nível esse nível assim maior, né, há uma figura central. Carrega muita gente. Não, e o menor também carrega. Dependendo do nível. No fundo, são os elos espirituais. Quem tem elos espirituais, afinidades com aquelas pessoas, elas são carregadas. Mas elas são carregadas no fundo mesmo, porque tem um quê de raça espiritual, né? Que às vezes não é a mesma raça material, é a raça espiritual. Pessoas que são daquela afinidade. E essa parte da raça espiritual no Yamamoto lá no Japão, que é o principal. Yamato. Né? E essa raça espiritual, a gente só encontra no Japão ou está espalhada no mundo? Espalhado em todo mundo. Olha, por que essa acaba sendo espalhada? Porque as pessoas migram, né? Elas vêm para outros lugares, né? É feito assim, só dizer que tem preto só na África, raça africana, negra só na África, não é verdade, vai. Essa negra está em tudo quanto é lugar. Então ele vai. E são raças que não vão se mantendo mais puras, né? Mas é isso, a segunda seria essa. Que vai havendo a civilização. Agora aí. Será que existe ainda? Existe. Existe porque ele fala, né? Menciona que ele mesmo seria da raça Yamato. Ele mesmo seria, não é da Tenson. Tenson era a mais volumosa que tem na chinesa, não é não. O Japão foi. É China, viraram para lá. Tem certos estudos que não são levados muito à frente. Eu acho uma pena isso, mas não sei. Hoje a Emília estava falando exatamente isso, né? Porque vocês andam falando o negócio das máculas, enfim. Aí eu falei assim, poxa, eu estou passando uma fase financeira. Aí ela falou assim, poxa, então seus antepassados
era o bravo. Eu falei assim, com certeza, se a Nordeste, coronel, né, já viu, aí eu estou purificando aqui nordestino. Eu brincando com ela, ela disse, não, é mesmo. Mas é verdade. Aí esse está falando, purificando. E aí a gente tem que ter esse discernimento para A entender. purificação. Putz, Tá tudo não é numa fácil, roda. não. Mas merecia o estudo. Porque você vê, se você olhar, ficar perguntando pela raça brasileira, isso aqui só tinha índio. Você não pode Antigo é o índio mesmo. Você não pode ficar imaginando. São os mais antigos mesmo, são esses Que que vem tinha que ir de em fora. cima deles para colher, para saber as coisas. E você vê que muitos deles, quando vai bater no Japão, muitos deles estão vindo de origem de fora. Né? E além de ter o coreano, o chinês, ainda tem o outro, que é aquela raça dos bandidos lá, que ainda vieram para lá, uma minoria, mas ainda faz confusão lá, são 4 raças. Né? E a primeira é a mapa, nativa ali e tal. Você vê, ainda tem gente que vem de outro lugar, ele é indiano. Indiano é outro antigona também. Né? Precisava ter um. Porque a indiana é mais confusa, né? Porque a indiana realmente. A indiana é. No fundo, ela é africana. Porque aquela batida que sai. Aquilo que saiu, que se despregou, essa placa, ela se despregou da África, foi bater lá na Ásia, suspendeu, deu o Everest, o Monte Everest. E você vê que na Índia tem muito preto, negro, o nativão é negro, é da África. Quer dizer, então, A gente tem a pele escura, mas o cabelo é liso. é estranho. A fisionomia dele é bonita. O cabelo é liso. Aí já deve ter tido mais confusão ainda. Porque lá de cima, então, a ideia que eu faço muito assim, desceu muita gente de cima, aqueles barros, tudo, para tudo sair numa porrada, saiu, ia batendo todo mundo. E aí alguns ficavam ali naquela estepe ali no Gengis Khan, aquela turma ali na Mongólia, né? Teve gente, pô, é uma confusão danada. Isso merecia um estudo. Merecia um estudo mais sério, mas Ministro, explica um pouco sobre quando ele fala que tem que ter a desarmonia para ter harmonia. No fundo, a gente tem que botar assim, vamos botar a palavra assim, harmonia do ponto de vista divino e desarmonia do ponto de vista do homem. Né? Para isso não, porque Deus está sempre harmonioso a coisa. O homem é que acaba provocando a desarmonia, porque sabe a nossa tendência? Nossa tendência é olhar, eu até escrevi um artigo, não sei se eu escrevi, eu não sei, não. Mas é assim, quer ver? Sabe quando a gente fica. Sabe, a pessoa quando tem pouco livro, ela vai ver a harmonia daqui a pouco. Assim, quando viver com um cachorro, pô, os dois se dão bem, entendeu? Então vai ver, quando dá um pouquinho da harmonia dele com o instrumento musical dele, está afinado, se não está afinado, entendeu? Estou exagerando, mas estou querendo mostrar assim, que é muito ele com alguma coisinha próxima, entendeu? Quando você olha a harmonia, aí você começa a entender, daqui a pouco, por que o Brasil está nessa situação? O homem causou, né, essa desarmonia. Né? E pensamento. As pessoas que vieram para cá, a situação, então está gerando isso tudo. Aparentemente ele está dizendo assim, pô, tá uma grande desarmonia, conflito. Na verdade está vindo uma harmonia. Está vendo a harmonia por fora. Vendo o ponto de vista divino, ele fica organizando essa bagunça. Ele fica harmonizando essa Que bagunça. sobrar. Então está certo, quer dizer. Aí causa os problemas, gente. Vai causando o que? Cada um, né? Uma doença, por exemplo, Até a pessoa que não está envolvido lá acaba refletindo, né? Cada um de nós. Porque quando o cara olha para a sua doença, ele está olhando para a sua doença, né? Ele não está olhando que a harmonia está naquelas máculas todas que estão ali povoando,
Então, desembocar disso, produzir uma mulher, ter uma doença, ou ter uma tempestade, ou ter um vulcão, ou ter qualquer coisa. É difícil, né, gente? Esse aí, ele fala também aqui dos insetos, né? Até o conhecimento dos insetos novos para até ter essa purificação. Você escreveu um... Você viu essa minhoca? Minhoca. O cara ficou preocupado, o cara da agência, do barco. É mesmo, né? Disse assim, pô, eu mijei muito em cima de minhoca, não vai fazer isso não. O cara africano, Tratava o africano falou, não vamos mijar em cima de minhoca não. O espírito do dragão, aí já viu, pode dizer. Fizeram uma, tipo que eu acho que teu filho deve querer fazer, aqueles desenhos animados, foi muito gozado. O cara pegou, tá na praia. E aí, pegou, tá com papel, ele tá, acho que era sorvete, se não me engano, acabou de comer o sorvete, ficou com aquele papel, ele ficou olhando, aí ficou olhando, o negócio de botar no bicho, lá em casa. Chegou a vez? Não. Aí ele pegou, ficou olhando aquele papel, olhando, ficou no chão. Aí veio a onda, pegou e arrastou o papel. Quando arrastou o papel, o cara levantou, como é que é, Netuno, né? Levantou, você viu isso aí? Do mar. Levantou, veio em cima dele, cara, foi lá, botou o papel. Isso. Ele diz que não quer sujeira no mar. Né? Então, é bom esse desenho que está mostrando assim, que as divindades. A cultura pagã olhava mais isso, né? Acho que a respeito ao riacho, ao caminho. Claro, são as divindades todas estão ali. Então a pessoa está cuidando daquilo ali, ninguém quer sujeira. Ninguém quer sujeira no sol, por isso que tem que purificar o sol, ministrar de areia. Eu vi lá em Silva Jardim, eu vi o sol ministrar de areia no sol. E agora saiu uma reportagem sobre isso, dos plásticos, né? Que jogam tanto plástico no mar que morreu duas cachorras, duas baleias, animais o homem. Não ia, peraí. Desculpe. Não tem. Olha só, o item 1 fala da relação com o universo, da relação com os inferiores. Não, estou falando relação com os superiores, né? As relações. Aí num itemzinho aqui do 1.1, o último item do 1.1 na página 14, diz assim: os hobbies das pessoas têm causa espiritual. As pessoas gostam cada uma de uma cor, mas esse gosto ou desgosto tem causa espiritual. E aí Mestre Sama responde que é espiritual, né? Tudo tem relação com o espírito secundário. Então os hobbies, as coisas que a gente gosta, tem uma relação com o espírito secundário. Não pode ser uma coisa da alma, do primordial. Porque, por exemplo, se a pessoa tem uma ligação com a arte, com o belo, com não sei o quê, não pode ser uma coisa da própria alma da pessoa ali? Não pode. Ah, por que então não vai ser secundário? Não quer dizer que seja assim. Ah, tá. É específico. Aí ele diz, é melhor não fazer muita pescaria. Caça também. Se praticar muito, pode sofrer a maldição dos animais. Eu pesco um pouco, isso aí dizem. Você caça? Ele não está Peste. não tá falando então de hobbies que prejudiquem. Não. Ele fala das cores, os hobbies das pessoas. Pescaria, arranjo de flores, damas, xadrez. Tem causa espiritual? Tem. Ele diz que todos são. O João gosta de passarinho. Teu pai gostava de passarinho. Dois pecadores, pode falar. Pecador, ficar aprisionado. Está aprisionando os bichos. Isso. Eu mesmo falei com o teu tio lá, que eu fui lá. Tu tá com esses bichos todos. Meu pai fazia criação mesmo, cruzava, né? Cruzava, outro, ele faz não sei o tudo, quê. estava tudo aprisionado. Sabe que daqui a pouco ele começou, eu fiquei vendo, cara, cheio de rolinha, porque ele bota pela ele põe. Caiozinho comer. Não, essa aí não, ele bota pra. Ele bota põe num lugar, aí todo pro sujo, tem uma- solto. quando é- Mamão, banana. Meu pai também Eu colocava. sempre gostei de sempre criei, né? Desde criança. E assim, quem criou a gente foi a tia. E ela era meio danada, né? Então ela fez uma raiva danada comigo. Aí eu tinha uma criação em casa dela. Aí ela fez uma raiva com tanta raiva que eu peguei os perfumes franceses dela na penteadeira, eu peguei só o negócio assim, perfume pra tudo quanto é lado. Aí ela chegou, foi lá no espaço, aí soltou tudo isso.
Foi muito assim, voltou tudo. Ah, voltaram. Voltaram todos. Não, o tratamento. É por causa do tratamento mesmo. Pra ver que eu vou fumar, né? Ele é mole, hein? Vou te contar, hein? Olha cá. Com essa carinha quietinha, vai. Ficou preocupadinho. Não vou Olha passear. não, João. É bacana essas coisas. Porque, assim, quem gosta, né? Porque quem gosta, quem não gosta, está aprisionando realmente, né? Isso, maltratando. Está maltratando. Mas, por exemplo, hoje eu tenho meus curiosos. Se eu for soltar na natureza, eles vão morrer, porque eles então não estão acostumados. filhotes de lá de casa. É. Né? E assim, da natureza, quem mata são os agrotóxicos. Sim. E a extinção está chegando. Aí tem essa justificativa. Preservacionista. O Maduro também diz isso, o povo lá não sabe. Por isso que ele. Aqui no Maduro fala também. Usa a mesma justificativa. Agora aqui no item 2, Constituição Corporal a desenvolver, na página 20, no segundo parágrafo da página 20, eu coloquei até assim um ponto de interrogação. No caso de se fazer prematuramente a passagem para o mundo espiritual, se causa muito transtorno a Deus, que está operando através dele, já que o corpo físico é como um cartaz. Também serão determinadas as pessoas que não servirão mais fisicamente, o que não causa boa impressão, pois sem dúvida é melhor trabalhar com o corpo físico, quanto mais tarde for trabalhar no mundo espiritual é melhor. Eu perguntei para ele o Salo. O Salo vai me explicar. Vamos ver o que você acha. É que ela falou, eu estava prestando atenção numa outra coisa. Eu não entendi isso. Estava prestando atenção assim, você vê como é que é assim. Porque eu estou fazendo uma sistematização. Então você nota que esses ensinamentos, eles não estão dessa maneira, não. Certo? Então, como é que eu tentei trabalhar esse negócio do homem? Eu primeiro, eu tentei trabalhar porque eu comecei até muito de cima. Comecei da seguinte maneira: o homem tem que entender que ele não está no reino animal. Isso é difícil, tem muita gente que diz, ser um animal, racional, bota o outro no animal. Outra coisa é você vê com o mundo animal. Então, você tem que se conscientizar de que você está no reino animal. Você superou a alma grupo, né? Superou a alma grupo. É. Segunda coisa, se você tem um corpo, que é o que eles estão levantando aí, você tem que ver que o corpo tem que ser desenvolvido. E aí, quando se fala no corpo, não pode só ficar prestando atenção só no corpo físico, não foi mencionado. No corpo espiritual e material. A terceira coisa, você tem que ver, depois que você consciência que o reino corpo a desenvolver, né? Depois você tem, o terceiro vou esquecer, mas o quarto seria, você tem que ultrapassar as leis. É como se fosse uma escadinha. Você tem que, para sair do reino animal, primeiro você tem que ter a lei da liberdade. Você, a lei da, depois você, uma lei da liberdade onde você tem opção entre o bem e o mal. Quando você parte para servir, é que você diz, olha, não quero mais saber do mal. Tem uma opção. E depois da perfeição você vivencia o bem o tempo todo. Né? A terceira eu não esqueci agora. Corpo, mente. Não, entre o corpo e a lei é o terceiro item. Porque o último é o quinto, é que nós vamos ver outra vez, é condições. Né? São condições a. O terceiro são vidas e missões a cumprir. Vidas e missões a cumprir. Então, você tem um corpo, você tem a consciência para lá, e você tem vidas e missões a cumprir com esse corpo. Encarna, não sei o quê, tá? A missão é uma, é outra, a última missão é essa, não sei o quê. Você tem que ficar trabalhando nisso. Agora, a questão que ela levanta, porque o ideal é a pessoa, você vê, ele tem um prognóstico, Uma perspectiva. Uma perspectiva, que é sempre 20 anos no mínimo.
Não é para ser um físico doente, é para você. É como se a gente tivesse que usar o corpo físico durante muitos anos, porque Deus deu uma missão para esse corpo físico, né? Para você fazer as coisas que tem que ser feito, porque senão você vai ficar cuidando de doença o tempo todo. Mas se você não usa o corpo, ele que cai, né? Só não tem utilidade nenhuma. Mas já pensou se você ficar usando o teu corpo para cuidar de mazela o tempo todo? Bom, como é que você vai fazer as coisas que são... É muito difícil uma pessoa, às vezes, em sofrimento, a pessoa às vezes dava uma dor de dente desgraçada e ia dar palestra. Quer dizer, é difícil, às vezes, uma pessoa tentar ultrapassar as coisas. E gente que é muito fresca, qualquer coisinha impede. Isso, aliás, é bom falar aqui hoje, eu estou vendo assim, eu não sei, eu não tenho mais como avisar as pessoas. E as pessoas vão continuar acreditando que as coisas acontecem por acaso. Nada tem por acaso. Então eu sempre avisei, olha, se aqui nós estivéssemos fazendo uma outra coisa de menor nível, possivelmente ninguém estava acontecendo nada. Entendeu? Como aqui é a exigência maior, até a exigência, você tem que ler, você tem que estudar, você tem te coloca no outro patamar, depois você vem, vai escutar muita coisa e tal. Quer dizer, é uma coisa assim que, se você olhar ali, você vê que nos dois lances, tanto mental da mente, e quanto ao próprio corpo, quer dizer, as formas de purificação, alma também, a alma não seria purificação, seria um polimento. Você vê que todas as duas coisas, entre outras coisas, passam pelos ensinamentos. Para só. Porque você trabalha com a verdade. Né? A partir daí, quando você tem essa verdade, você pode, então, se posicionar para o bem, sabendo o que você vai fazer e o que não vai. Então, aqui é um lugar assim, mas não adianta. Você fala e as pessoas não entendem. E aí, quando acontecem coisas, as pessoas pensam, eles pensam que essas coisas são justificativas para ele não vir. Não. São coisas muito maiores. Mas como é que eu vou ficar? Eu não tenho jeito, porque as pessoas não me escutam no que eu digo. Entendeu? Então vai acontecer só as coisas que alguém vai ficar doente, não sei o que, tem que trabalhar, tem que... Vai enfraquecendo, né? E tem uma coisa, Pior. tem uma coisa, tem um cara sentado aqui e não pensa que ele vai ser pego, não. Quem vai ser pego, às vezes, vai ser aquela pessoa que está lá fora, que não tem nenhum compromisso com isso aqui, que não é um ateu, sei lá o quê. Ele pode ficar doente ou fazer qualquer coisa e você é obrigado a sair daqui para ir lá visitar. Pô, cara, ninguém enxerga isso. Não tem isso. permissão, né? Eu me lembro, ministro, com a professora Marina, num evento que teve minha mãe quando fez 80 anos, aí chamou-se para ajudar na decoração. E aí, nesse negócio da decoração, ia dividir as tarefas. Aí não apareceu ninguém. Aí só ficou eu, a Marina e minha irmã. Aí a professora Marina ficou olhando, era um clube, 250 arranjos de flores e não sei o quê. E eu estava fazendo curso de voluntária do Ikebana, e era no dia da apresentação, e aí ela ficou sozinha no clube decorando, e não, eu disse, não vai deixar de tirar esse graduação sua por causa disso, não, deixa que eu faço. Na hora do almoço eu fui ajudar. Eu sei que nesse negócio da decoração, eram 10 pessoas que iam. Então, aí o que o negativo atuou? Bom, a menina que é maravilhosa, ela não ia faltar, mas ela tem uma tia em Copacabana que precisa dela, então atuou nela. A Érica, que é solteira, não sei o que lá, tem a irmã que tem a sobrinha sofreu alguma coisa, ela teve que ir. Aí a professora Marina assim, olha, vamos rezar, nós três, e vamos fazer cada uma a sua parte. Na hora que terminar, não sei, mas não fica assim, menos uma, mais, está faltando, não, menos uma. E nós fizemos nós três. Por quê? Porque só nós três temos a permissão de fazer aquela dedicação. Né? Então as pessoas não metem isso na cabeça
que vai, o negativo vai atuar, tem para não aparecer. A Hermínia, fala Hermínia do curso de física quântica, que ela foi. Eu contei para ele. Contou? Que aí ela falou assim, gente, não tem nada a ver. Meu Deus, a aula que ele deu, ele Levantou só de deu bola. nem curso, foi uma aula. Assim, O homem Deus, todo tem a apostila do ministro. O que eu estou fazendo aqui? Eu falei, vim para casa, eu falei para ele, vim para casa correndo para estudar, que eu estava perdendo meu tempo. Logo quando me tornei membro, eu contei agora até para o João ali, assim, isso foi em 1991. Eu me lembro que a minha coordenadora era Josefina. Josefina, como é que eu aprendi logo? Estava com a filha doente, em febre, aquela travana. Aí o telefone tocou, uma pessoa está precisando muito de estagiário. Eu disse, eu vou. Largou a filha sozinha para lá, foi ministrar para ele, quando voltou a filha estava. Isso aconteceu comigo também, com a minha filha. Quer dizer, a gente, por exemplo, ontem mesmo, minha mãe ressuscitou de novo, né? Mas ficou aquele polvorosa, não sei o quê, a mãe está lá embaixo, não sei o quê. Eu estava fazendo essa coisa importante para o curso. Ela já tinha ressuscitado. Não tinha ressuscitado. Aí eu continuei fazendo a coisa, entendeu? Faça a sua parte, não precisa fazer. É você confiar que você está fazendo um trabalho importante, então você fica Eu sozinho fui dedicada. Mas as pessoas o tempo todo, Voltei pela boa. qualquer coisa desestabiliza a pessoa e a pessoa não vem. Por isso, quando as pessoas, alguns que me conhecem melhor, sabem, não fica querendo dizer o porquê que. Não quero saber nada disso. É só bobagem, entendeu? É o tempo bobagem, o tempo todo. Até se a pessoa disser para mim, poxa, eu não vi porque meu pai faleceu. Não é justificativo para mim. Entendeu? Faleceu porque está te botando fraco, cara. Se fosse um pai forte, não te botava fraco dessa maneira. Pô, o pessoal precisa aprender essas coisas, quer dizer. Você precisa ser forte para enfrentar situações. Uma situação meio... O tempo todo você, com fraqueza. Aconteceu exatamente o que você falou. Quando faleceu, tinha um grupo à noite, eu era responsável pelos oficiais, a gente fazia os estudos, e um tempo mais tarde fui lá para o grupo. E aí, quando tinha aquele filho lá, o pessoal falou, mas não, pessoal, eu tenho compromisso aqui, a gente tem que ir. O pessoal ficou assim. Aconteceu coisa, existe já mostra, não precisa ser coisa de fé, não. Eu, por exemplo, quando eu sofri um desastre, foi praticamente quase que de madrugada. Né? A minha avó faleceu, eu estava no volante, minha avó faleceu, o carro virou 3 vezes e tal, no barranco, na rodovia da morte, chama. Era um lugar, pegar um lugar para ficar, minha mãe fraturou, só de um parou. O que aconteceu? Eu ia para o Rio, não fui para o Rio. Aí o pessoal disse, pô, você precisa jogar, porque eu jogava muito bem futebol. Aí eu fui jogar. Só que não aguentei nada, porque eu estava ferrado também, entendeu? A disposição de você ter um compromisso, eu estou botando a ênfase no compromisso, estou botando a ênfase na sinceridade. Então, quando a pessoa não tem sinceridade, que aí não assume os compromissos, e aí vem a justificativa, isso não tem nada, cara. Tem que entender o seguinte, a pessoa teve algum problema, não olha como justificativa porque você não pode comparecer ao seu compromisso. Não. Olha que você é fraco em alguma coisa. Abre o teu olho. É isso que tem que fazer, mas ninguém faz isso, cara. Ninguém faz isso. É o tempo todo dando desculpa. O tempo todo dando desculpa. Aí realmente sempre vai aparecer alguma coisinha. Sempre. E se o cara for fraco, vai aparecer o espírito negativo, tá? Ele vai pegar aonde puder pegar. Não é diretamente. Ele vai adoecer gente que tem que adoecer. Vai fazer um monte de coisa. Mas é isso. Então é por isso que eu parei. Assim, eu dificilmente oriento uma pessoa. Entendeu? Porque não dá certo. Você quer orientar pessoas que não querem orientação. Não querem ouvir o que o senhor quer falar, querem Não. ouvir o que ele quer que o senhor fale. Porque você tem que tocar em pontos
que ele não. Quantas pessoas usam assinaturas? Ou bota outra palavra qualquer. É assim, quer ver? Tem pessoas que já têm um chavão. Quando ela fala aquela palavra, é para justificar tudo. Entendeu? Por exemplo, vitimização. Pô, cheio de gente que é vítima. Se você disser para ele, se a pessoa orientar a pessoa e disser assim, meu amigo, você não é vítima de nada. Você tem o que você merece. Não é que ele vai querer voltar para te ouvir? Nunca mais. Vai sair xingando Então, o que é que eu vou fazer? Fala a responsabilidade da pessoa. Tem pessoas que não entendem o seguinte. A responsabilidade é dela. Você vive com dor. Tá certo? Toda hora está arrebentando uma dor. Toda hora está arrebentando uma dor. Cara, por que está arrebentando dor em você? Não. Perguntas são o seguinte: às vezes são pessoas que têm personalidade, caráter, né, que vai apresentar aquilo ali. São pessoas dominadoras, são pessoas, a pessoa não gasta que a pessoa causa, são pessoas insatisfeitas. E a pessoa, o consumo que tem para você controlar as pessoas, né, para ser o centro da atenção, ou seja, isso é um gasto enorme psicológico. Aí você começa a ter dor musculares, e eu ciático, não sei o quê. Porra, acorda, cara. Aí vai querer o quê? Vai tomar remédio, vai. Pô, nada disso, meu amigo. Vamos mudar a tua cabeça? Não, isso não quero. Eu me lembro do Ginamérico Pombo, que era professor de lá. Eu disse assim para ele, ele outras coisas bebia também, tudo e tal. Aí eu falei para ele, eu já tinha visto que eu estava listando de orelha no professor lá, que estava dando certo. Aí eu disse, vem cá, rapaz, eu te resolvo o seu problema aí, senta aí, me estágio de orelha, não. Vai consertar isso, vai esculhambar minha cabeça. Esse já estava certo, entendeu? Esse já estava certo, ele sabia o que ia acontecer. E a cabeça dele ia mudar. Por que a Constituição falou que o homem depende do seu pensamento? Porra, depende do seu pensamento, claro. Pensou errado. Porque quais são as grandes coisas? Vamos falar um dos grandes. Pelo material. Você toma remédio, você come todo o tempo com agrotóxico, são coisas que você entra para você, tudo bem. Agora vamos fazer o contrário. O que vem do espírito? É pensamentos, pô. Vai pensar errado o tempo todo, vai pagar, o corpo vai pagar. Vai pagar, porque os veículos, as transportadoras do espírito, né, ela, por exemplo, em termos de alimentação, é uma coisa, os alimentos ali, espiritualmente, mas tem transporte que você vê que não pode ter característica ligada com sólido, com líquido, não é com gás, gasoso, para botar no esfera mais. E quando você entra no esfero gasoso, você vai para o mundo atmosférico. Por isso é que tem que haver tempestade, tem que haver. Entendeu? Para limpar essas coisas. Porque o pensamento vai levando também para lá para cima. Então, aí daqui a pouco vem uma poluição, vem uma desgraceira naquele local. Por quê? Vai todo mundo jogando porcaria lá para cima, porcaria lá para cima. É feito para agora o cara diz assim, como é aquele gás de estufa, né? Feito estufa. Só que agora não é feito estufa, é um efeito de maculação, pô. Jogou tudo para cima. Mas vamos lá, senão eu vou ficar falando. Nós temos o espírito, consciência, a alma e a mente. Não, a mente e consciência, elas se cruzam, né? Como é que esse mecanismo aí? É você ver o seguinte, a mente, porque você vamos falar assim, qual é o eixo principal? É você pensar, você quer ganhar compreensão de alguma coisa. É claro, aconteceu alguma coisa, você quer compreender aquela coisa, para a cabeça fechar. Como é que a gente consegue compreender alguma coisa? Que algo faz a gente compreender isso? Esse algo é a mente. E a mente tem dois processadores. Tem um processador, que é a inteligência, e tem a memória. Essas duas coisas que trabalhando fazem com que a mente tenha a capacidade de compreensão. Agora, quando você compreende, você
leva a coisa para o nível de consciência. Então, consciência é aquele ato, não é o processo da mente, É o resultado. é o resultado. Então, você se conscientiza. Enquanto você trabalha com a mente e não alcança essa consciência, você pode ficar apenas no subconsciente ou até pior, no inconsciente. Porque tem gente que está pensando, está querendo pensar com a mente, não sei o quê, mas não produz nada. A inteligência de baixo nível, como é que ele vai compreender alguma coisa? Cadê? A inteligência divina, Sim. a inteligência de baixo, ele não vai entender nada, cara. Então eles vão ficar, por isso que às vezes eu fico pensando assim, será que o Lula, por exemplo, ele quando quer fazer esse papel, né, papel de vítima, coisa desse tipo, será que ele, quando joga para fora essa narrativa, ele está usando realmente uma inteligência ardilosa? Com compreensão. Ou ele é completamente inconsciente, débil mentalmente? Eu acho que é. Eu acho que é ardiloso. Mas existe a dúvida. Mas existe, você pode botar uma condição para outra pessoa, para outra qualquer. Você vê que tem pessoas que não, que é o nível de inconsciência. Ou seja, ele está no nível do id, não é nem do ego. É o id, é lá embaixo. Entendeu? Fica bom? Tá bom, é isso. Vai voltar aqui, mano? Oi? Que é melhor você trabalhar com o corpo físico, quanto mais tarde no nível espiritual. Eu não sei se Você ele... quer Como é voltar? que é? Não, aquela que ele tinha colocado aquela questão do corpo físico, sim. quanto mais tarde... É, porque se você... É porque a minha questão é assim, tem gente que morre prematuramente. E aí, aqui o que a frase diz é assim, quem morre prematuramente está... No caso de fazer prematuramente a passagem para o mundo espiritual, se causa muito transtorno a Deus, que está operando através daquela pessoa ali, alguma coisa que era desejo, missão, sei lá, da pessoa cumprir, né, aquilo. É, porque agora nós estamos numa... Mas tem gente que morre prematuramente, e aí... Vou fazer uma analogia para poder... uma coisa... O ideal é você viver muito, né? É uma coisa um artista. Outra coisa é ser maestro. Certo? O maestro ele tem que olhar para aquelas coisas e ministrar, inclusive a harmonia das coisas. Porque levanta, quando ele fala no gesto, o cara levanta lá, toca um negócio, ele tem que estar harmonizando aqueles instrumentos todos. Porque deve ser um troço gigantesco. Né? Outra coisa é que ele vai ser um músico. Ele toca aquilo, só Faz a parte dele. Faz a parte que tem, o restante não. Então eu fico imaginando assim, o que é ser Deus? Deus é o maestro. Então ele sabe o que cada um tem que fazer, não sei o que e tal. Então quando alguém desafina, estou fazendo uma analogia para. Quando alguém desafina, ele está fazendo um papel para ele horroroso. Está trazendo desarmonia. Ele vai harmonizar a ideia dele, vai trazer sofrimento, ele vai vaiar a orquestra, vai fazer qualquer coisa. Né? Agora, a questão é que são dois tipos de coisa que tem embutida no mundo. Uma é você olhar que no mundo espiritual a coisa é muito mais complicada por você não ter corpo. Corpo, inclusive, você pode adoecer, que é uma forma de você purificar. Lá você não tem nem essa forma para fazer isso. Né? Então, muitas coisas você lá, você vai ser cobrado numa justiça, num nível muito mais rigoroso. Né? Tem coisas que eu dizendo assim, porque tudo é... Você tem que olhar. Se a pessoa for daquelas muito certinha, tem gente que é capaz até de querer ser cobrado nesse nível. Entendeu? Mas a grande massa não aguenta ser cobrado num nível forte. Tanto é que mataram o Nitor quando o Tatino não botou, desapareceram com ele, pô. O cara vem encher o saco aqui, querer botar a justiça aqui. É feito agora botar a justiça lá no morro. O que, é que vai acontecer? Ele vai dar a pauleira na polícia, vai dar e quem quiser botar isso aí. Né? Isso é uma questão. E a outra é da própria pessoa que tem uma missão a cumprir, né? E de repente ela começa a beber em excesso, aí ataca o fígado dele, daqui a pouco está pegando cirrose, está morrendo de câncer, não sei o quê. Pô, esse é o projeto de Deus com
Olha o maestro olhando. O projeto de Deus não é esse. O projeto de Deus é saúde. Né? Saúde para poder o quê? Ajudar a desenvolver a obra. Falando com... Né? Não, esse cara não. Preocupado com a bebedeira dele, com a insaciedade, com o vício. E aí fica se consumindo, daqui a pouco põe todo mundo para ficar cuidando dele, aquela desgraceira. E dentro do plano divino você fica olhando assim, porra, esse cara é um transtorno. Então diz assim, serão pessoas eliminadas. Porque isso aí está dentro do livre-arbítrio da pessoa, né? Claro. Querer aquilo ou não. Né? Ministro, as causas das doenças encontram-se nas costas. Tudo tem nível material e espiritual. Mas as pessoas ficam pensando que é cada ser individualizado, assim, esse ser aqui, em relação a outro ser, esse aqui é mais material do que esse. Não, as coisas não se passam assim não. Dentro de um único ser, uma parte tem matéria, outra parte tem espírito. Entendeu? Então, Por isso que ela se localiza aqui, né? por isso que a gente ministra 10 minutos nas costas. Ela se localiza aqui, mas como tem um espírito, como é que ela reflete nas costas, é isso? A parte espiritual, assim, a parte material da mão é aqui, a parte espiritual da mão é as costas da mão, né? O senhor que recebe chorei assim, eu não sabia. O senhor recebe chorei assim, o senhor nunca virou assim como todo mundo fica. Geralmente na igreja católica, quando a gente reza o Pai Nosso, a gente faz assim, né? Abre as mãos, Mas aí a Ana né? Jussara que me Assim. explicou. E a parte espiritual da mão é aqui, né? E nas Isso costas, nunca então o fiz isso. sangue está nas costas. Não é? Você quando deita, fica Ou mais não, tempo. é por isso que eu Não, tô sei, dizendo pra porque você assim é purificar. matéria. Não, Espírito. o senhor está mais pilhado Nas costas. O pessoal faz o contrário. Não Não adianta. estou dizendo que o senhor pequenas A coisas. teoria vai mas faz assim, que está oferecendo a matéria. É. Não, você oferece o espírito, né? Não adianta explicar muito não, a maioria tudo. Não, porque vem de outras origens, vem de outras coisas. Né? E fala também que é porque o lado mais altruísta. Sim. Quando você vai, você já viu? Alguém vem te bater qualquer coisa, você não vai. Essa aqui está indo na parte de Mais órgãos. vulnerável, a costa exterior mais vulnerável. Porque é mais vulnerável, né? Os órgãos aqui, tá? Apesar que lá atrás quebra a coluna. Esse cara quebra mais lá. Mas é mais difícil. Mas aí são os órgãos vitais, né? Quando Você não tomasse essa coisa. Mas você vê, quando o negócio desce do mundo espiritual, ele desce pela coluna. Do lado espiritual. Eu li aqui, só para a gente partilhar, porque às vezes cada um lê, mas não lê com foco em uma determinada coisa, né? Na página 27, no item superação da alma grupo, eu achei interessante o parágrafo que diz assim: as pessoas que possuem caráter animal em grande proporção provocam corrupção, como os políticos e ilustres personalidades, daí a necessidade da existência da jaula chamada pena. Aí, porém, quando se chega ao nível em que, mesmo sem leis, mandamentos ou coisas similares, não pratica o mal, não tem interesse por coisas mais e sente prazer em praticar o bem, se terá ultrapassado a alma coletiva dos animais. Então, essa corja que a gente vê aí, tá tudo ainda na alma grupo, né? Tá tudo na alma grupo, né? Você conhece. Os eleitores dele, pior ainda, mas que nós, a gente como super. Falta o reconhecimento de Deus, né? Dentro de si. Por isso que eu escrevi esse artigo que ele está falando lá, que eu escrevi os macacos de cobra que dominam o Brasil. É que manda no Brasil são esses caras. Macaco. Obedece. Macaco, faça isso. Macaco fingimento, ele faz várias coisas, ele rouba coisa, pega e sai correndo, viu, cara? Macaco. Macaco é safado. Cobra é outra coisa, né? Cobra é jararaca, que o cara falou lá. Celta tipo jararaca. Jararaca mesmo. Jararaca. Tá certo, né? Tem que matar, tem que acertar na cabeça. Eu falei com ela, bem colocado. Agora tem uma situação aqui na página 30 que eu marquei também. Assim, purifica-se via solo sagrado, colunas da salvação e ensinamentos. Aí no finalzinho da página, 2 últimos parágrafos da página 30. É bom saber que não é bom receber jorei quando não se tem problema, pois provoca purificação, o que causa trabalho em proveito próprio. Quando não se tem problema, o bom é dedicar, oferecer seu labor aos outros. Solicitar jorei é uma questão de equilíbrio.
Não pedir quando necessita é receber insuficiente, sofrer sem necessidade. Já pedir demasiadamente é não ministrar o suficiente, dedicar pouco. Aí Mestre Sama diz, conhecimento que poderá ser adquirido pela leitura dos ensinamentos o maior número de vezes. Então, assim, a leitura de ensinamento, quando você não está necessitando do jorei, é o jorei, né? Como isso aqui, né? Como isso aqui. Eu estava aqui, ainda há pouco, assim, tá, as pessoas estavam fazendo perguntas, estavam respondendo, eu comecei a ministrar jorei no meu dedo. Eu falei, não, vou parar de ministrar jorei no meu dedo, que eu quero ler o que eu tenho que perguntar. Eu já estou recebendo luz estando aqui, né? Porque a gente fica com aquela ideia, né? De que tem que ser o jorei, tem que ser... Não, você está num ambiente de muito mais luz, né? Nesse sentido, é um todo, né? Assim, vamos falar como se fosse nível, certo? Vou falar então do mestre. O mestre Sama, ele viu como um maestro, como um mestre. Ele viu assim, a situação para o mundo, não é para grupos de pessoas, mas para o mundo, né? Para você passar esse juízo final, fazer esse passagem. É um jorei. Agora, para pessoas que estão em outro nível, não é mais jorei, porque o jorei, ele tem a incumbência de... Bom, tem passado algumas coisas comigo, não vou ficar falando assim, praticamente, por alto. Eu tenho dado assim, quando alguém está com um problema, quando eu me estudei, tem resolvido. Entendeu? Mas você não sabe por quanto tempo, porque não resolve. Por que razão? Você está ministrando o jorei e às vezes o êxito é porque você está enfraquecendo o espírito secundário. Certo? Então, você enfraquecer o espírito secundário, está tendo êxito. Mas, quando você largar a pessoa e a pessoa voltar a fazer as mesmas coisas que provocaram aquilo, o espírito secundário vai ganhar força de novo. Então, a gente recebe o jorei para limpar a mente, para você absorver o que você tem que fazer. Então, os ensinamentos é a base da coisa. Isso é que é o segredo. Então, você tem que preparar as pessoas para a verdade. É claro que você pode adquirir outras maneiras para você fazer, porque o ensinamento ele vai tocar, não é de fora para dentro do meu joelho, ele vai tocar de dentro para fora. Mas é claro que você pode fazer algumas coisas para purificar. Você pode ir ao sol sagrado, você pode ver a natural, belos espetáculos, você pode fazer isso. São caminhos também, certo? Mas ele tem que ter consciência que o jorei ele serve para purificar. Mas aqui nesse pedacinho que o Mestre Sama fala assim, para se compreender o plano de Deus, não basta ter sede. É preciso não ter o intelecto muito posto do demônio, que ele rouba o pensamento, fazendo surgir ideias como irritação, antipatia e maldade. Para isso é preciso receber jorei, a fim de despertar o poder do Espírito sobre a matéria e assim se deixar guiar por Deus. Isso. É verdade também. É verdade também. Ela está falando o seguinte. Ela está dizendo que em muitos momentos Mestre Sama vai falar que você tem que receber jorei. Em muitos momentos. Mas é o seguinte. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte. Você olha aqui o bloco, olha a dificuldade do homem, né? Ele vai falar para uma multidão, ele vai falar coisas gerais, vai para ser para uma massa, mas vão ter coisas que vão ser faladas. Por isso que tem que ter os orientadores, né? São pessoas que leriam muito e saberiam para cada pessoa o que tem que ser dito. Né? Porque para essa massa toda, o que você vai dizer? Você vai dizer, senta aí, porque se você disser assim, olha, vou ler ensinamento para você, o cara vai embora. O cara está mais próximo de passe. Né? Então você só faz essa passagemzinha. Vem cá. Então até que a gente fala muitas vezes assim, eu vou rezar para você. Quando você não sabe o que vai dizer para a pessoa, eu vou rezar para você. Eu já entendo que tem uma rezadeira, que tem não sei o quê. Então tem que usar, tem que usar o Pai Nosso, não pode usar
não é? A gente tem que usar os mecanismos mais próximos, é um jogo de flexibilidade. Você tem que ter para faz isso até poder... para não dar uma forma de como é que eu vou dizer assim, não entrar na vida da pessoa dando opinião, porque é complicado, né? É A pessoa complicado. fala de um problema, ela está querendo desabafar. Aí você chega, por que você não faz assado? Porque a pessoa vai. Aí você vai desabafar de você contornar, agora fazer uma Você oração. guarda só essa aqui. Num outro momento, né? Eu vou pegar um A cara, pessoa não tem essa abertura. um nível profissional com você. Olha só, incrível. Fisioterapeuta. Ele pegou, olhou para uma pessoa, trouxe raio-x, trouxe exame de imagem. Ele olhou assim, essa mulher não tem nada. E aí, tal, conversou com a pessoa, não sei o que e tal. Foi lá na massagem, assim e tal, e a pessoa foi embora toda contente, trouxe toda ferrada, tudo quase que ia. Voltou pior depois. Não. Saiu bem. Chegou a sair bem. Saiu bem. Por quê? Saiu bem na hora. Teve atenção, teve não sei o que, entendeu? Exatamente. Cara, Falei que ela olha muda só, assim. olha só, a pessoa, e ele falou assim, eu só atendi ela para a primeira vez, então não posso falar nada para ela, é isso que ele está falando. Como é que você vai falar que o problema dela é emocional, o problema é outra coisa, ela não quer ouvir isso. A doença é a forma dela se pôr no Ser mundo, ouvida. ser ouvida, ser tudo. E ela, você precisa acordar que não é esse o caminho, mas ela não quer isso, porque esse caminho, ela tem um êxito, ou pensa que tem êxito. Ou seja, não sabe fazer outra coisa. Ser vítima, de ser... Mas vai lá. Assim, esse ensinamento aí, como o missionário fala, eu penso que talvez tenha escrito isso, porque na época acho que tinham muito mais pessoas para receber de orelha do que para ministrar. E devia ser uma confusão realmente, porque todo mundo queria receber de orelha. Então vocês falam, ninguém recebe, você tem que ministrar, em outras palavras. Eu acredito, penso assim. Mas existe essa coisa que é o seguinte: se você recebe de rei, abre uma possibilidade muito grande, porque a maioria está cheia de mato. Então, se você recebe luz, você vai caminhar para ter purificação. E a questão é o seguinte: por que você não purifica pelo bem? Por praticar o bem, em vez de querer usar um mecanismo. Né? Também tem gente preocupada, João. Poxa, você está preocupada aí, usa a forma de beber o seu próprio sangue, tira o sangue daqui. Eu tenho um professor de educação física que faz isso. Ele tira o sangue e injeta no músculo. Hemoterapia. Chegando, entendeu? O cara, em vez de ficar fazendo coisas para os outros, o cara é tão materialista. Não, isso é interessante, realmente. Uma vez eu quis falar, ele estava na aula do culto e ele estava com uma gripe danada. Né? Aí tem um caboclo lá que queria, vou puxar de ali do senhor. Não, quero jogar. Não, eu estou purificando. Você vai aumentar. Eu não consigo fazer um culto. Aí eu fiquei sem entender, né? Pô, ele falou isso, realmente tinha a sua razão, né? E isso fala agora sobre aqui o homossexualismo. Porque aqui ele fala que veio como mulher, queria ficar como mulher, veio coisa. Mas tem muitas coisas também que é modismo, né não? Eu estou vendo a garotada aí, tudo estava namorando, depois começa com a amiga. Só pode ser modismo isso. Você tem que começar a fazer a diferença, porque primeiro você tem que diferenciar. É claro que cada um pode ver isso dessa maneira, tem muita coisa, mas eu vou falar assim, primeiro, eu vou falar assim, do estudo que eu faço, pode ser errado, certo, não, não interessa. Para mim é o seguinte: você tem que fazer a primeira diferença entre sexo e gênero. É claro que pode ter pessoas que pensam de outras, que pensam de outra. Estou falando assim, como é que eu vejo. Eu vejo assim, para não ter confusão. Já vi até na minha carteira, eu tinha uma carteira de identidade que falava até de sexo. Aí tinha colocado na masculino e feminino. Hoje acho que já não tem isso, eu olhei lá na minha carteira atual, não tem mais isso. Não, tudo bem. Mas é assim. O sexo realmente só tem um. Ou é macho ou é fêmea.
São dois. São Dois. dois. Dois individuais. Dois individuais. Um no sentido do bloco, né? Ou é um ou Você. Agora, a visão. É uma Chega. outra visão. Aí vai complicar. Porque você vai falar em masculino e feminino. Agora sim. Aí você já limpou a área. Masculino e feminino, enquanto o primeiro é colocado em termos biológicos, Isso. o segundo é colocado em psicológico, Psicológico. até cultural, Sim. que é aí que você está falando. Pode ser modismo, né? Mas é a coisa psicológica. Aí você, nessa altura, você se aproximou do espírito. E você pode se aproximar e conversar em termos de reencarnação. Ou seja, será que esse psicológico que a pessoa tem hoje, ele, quando veio, ele não veio porque ele estava, por exemplo, predominantemente, por exemplo, feminino e hoje entrou no masculino, ele não quer cumprir esse aspecto, né? Esse gênero, vamos falar assim, não quer cumprir esse gênero. Então, ou então, pode ser por um motivo, sofreu uma influência, não sei o que e tal. Então aí começa, e o Temer Suma fala, eu já falei isso, né? Escrevi dessa maneira. Pô, eu, como orientador, você tem que tomar o maior cuidado. Quer ver? Eu te dar quadros assim que eu já passei por isso. Não, o homem é o chefe da família, não sei o que e tal. Chegava lá, o homem estava em tal, deitado Tem mulher ralando. por doença. Nem por sacanagem de alcoolismo, nada pela doença. Não, AVC, pô, derrubou o cara na frente. Quem é que está saindo trabalhando, botando comida em casa? Quem que é o masculino? Aqui tem uma parte que diz isso. Não é isso, o masculino é ela. Então, quando o Mexama falava assim, eu vim do produto da. Porque na Omoto é sempre mulher. Que fala isso. O Omoto Mas aí já é o cultural. até o Já é o religioso. cultural, é. Porque eu vi que eu tenho tipo assim, tem porque até entre animais, a hiena, a fêmea que é a dominante ali, deu esse macaco bonobo, e tem aldeias na África, que é a mulher que manda essas mulheres. Escolhe, inclusive, o momento que escolhe. Então, aí é o cultural. Nós já Você tivemos falou isso. do mulher masculino feminino, é cultural. Já tivemos isso, as mulheres mandando, as Ela em casa amazonas. assim. É, isso. Não precisa de longe, não, um caso de olho assim. Não, mas aqui está escrito mulher, mas a minha vida eu também sou a fundadora da Mas Esses dois são engraçados. Rafael hoje, cara. Esses dois são engraçados. Rafael hoje. Mas eu sou homem. Eu não sei, esse negócio caiu na política, é chato. E o homem? O negócio voltar aqui, esquece. Página 25. Eu sou Mas o homem negócio- no corpo de mulher, mas eu sou homem. Eu, na minha cabeça, não penso como mulher, O não. negócio é na política, a pessoa não se recusa a analisar nessa sequência. A pessoa faz um bolo de conceitos, né, de psicológico. Psicológico se discute, né? Psicológico subjetivo não se discute, porque esses caras se acham assim de boa. Mas agora achar que depois vai se comportar. Quando você sai de lá, você embaralha porque tem muita coisa. É muita coisa. Não, embaraço. Mas aí- Não Ô organizado. Luizinho, como é que você me explica? Não Como é organizado. que você me explica? O cara chega, faz a operação de sexo, arranca lá o negócio, aí depois que arrancou, tá tudo direitinho, aí vira sapatão. Ah, sim. Psicológico. Então, porque eu vi esse dia no Face. Não deu certo. Mas aí, Vinícius, essa história toda O casal, a mulher tinha sido, mudou para homem e homem para mulher. Aí resolveram ter um filho. Quem tinha os órgãos internos, quem foi engravidou, foi o homem que estava agora homem. Agora até para porra. Porque na prática, como ele falou, você parte do biológico, você analisa do biológico subjetivo para o cultural. Você vê que chegou lá no cultural, mas teve que voltar para o biológico, e ele teve a barriga, foi o homem atual. Determinante. Que é o pai e Tem mãe ao útero. mesmo tempo, né? Não, tirou Pois é. da outra. Mas me diga isso, mesmo se ele não admirava uma gueixa? Fala Não, isso. a queixa é mulher. A gueixa sabe. A gueixa é mulher, Falaram de uma forma, eu falei, que doideira é essa? É outro ponto. Duas coisas aqui na página 33. Uma no final do item 2.2, que eu queria deixar assim de falar.
com referência ao toque em mortos. Desde a antiguidade sabe que as máculas, toxinas de quem falece permanecem em seu cadáver. Então, quando alguém toca em um cadáver, absorve tais impurezas, que acabam bloqueando a sensibilidade de suas mãos, sensibilidade essa que só virá a ser recuperada após essa pessoa eliminar do próprio corpo todas as impurezas que absorveu. E esse período de eliminação demora alguns dias para se completar. E foi justamente por isso que Deus avisou para não tocar em mortos. Vou falar outra coisa. Porque tem, não, eu já... beijar os mortos. Não, então, quando eu perdi meu pai e minha mãe, eu queria chegar perto do caixão, passar a mão, não sei o que, eu já me puxava, porque eu não entendia. Aí quando eu li isso aqui, eu me reportei àquele momento. Olha, eu vou te dizer outra coisa. Tem a questão do apego também. Né? Eu não posso mexer. Vou lá no hospital. Mas quando a pessoa morre, você não tem que trocar a pessoa, você não tem que... você está tocando, não tem problema? Os doentes, dependendo dos doentes são terminais ou não, eles adoram você te apertar, tocar. Eu já conheço essa história porque, claro, eles estão querendo pegar a energia, muita energia, estou sentindo um fraco, né? Então, teve um lance agora, assim, até eu vi que eu cheguei perto da pessoa, a pessoa já está meio no estado terminal. Ela foi, como é que eu faço? Vou dar a mão, vou dar um abraço, não sei o quê. Não, eu podia ministrar, chorei. Já até ministrei na pessoa, mas aí aquele negócio, o pessoal foi deixando para lá, eu também fui deixando para lá. Né? Mas aí eu vi que a Ana chegou, deu um beijinho nela, não sei o quê e tal. Mas sabe quem é, Ana? Estou aqui processando. Mas nem tinha relação, não é outra pessoa. Aí eu vi assim, eu digo, caramba, é um problema sério. Ah, tá, Juliana. É um problema sério. Eu estou falando já com os vivos. Os vivos já tem problema. Não é só os mortos. E às vezes você entrar numa casa, como eu entrei uma vez, cara, eu saí dali sugado. Sugado. É luz. Então tem casa que não, você chega. Uma penumbra, tá aparecendo no Você sai inferno. lá, porra, mas tem casa que tu sai no baixo. Imagina um morto que também tudo depende do morto. Então tem que falar as coisas. Mas geral. Você pega um morto. Olha só, porque tem morto que está ali, o espírito está ali ainda, perto do corpo, não quer desgrudar do corpo. É uma pegada, morreu cheio de mácula. Porra, vai ali, você pensa que o negócio está como? O negócio não está bom não, pô. Né? Não purgou aquela coisa, não foi para o mundo espiritual, não teve julgamento, não teve nada, o cara ainda está nessa situação. Tu vai ali comprar essa emprego? Pô, melhor não arriscar. Não arriscar. Não, você pode fazer administrar se fosse o caso até. Botar porque ainda está querendo jogar um pouco de fogo, porque o elemento fogo já saiu dali. Porque Só tá para ali, pensar para o espírito, só para dar uma carrinha no espírito. para dar uma carga, alguém só bateria. Eu faço aqui para dar uma pegada. Para pegar um pouco. Para fazer mais. E dar um pedinho. Agora, olha só, depois, logo em seguida, nessa mesma página, começa um outro, o com implica sofrimento, purificação, felicidade, e ele fala da questão da fisionomia e posição cardial da casa, que não deve ter banheiro construído para o Nordeste, não sei o que e tal. Agora, essa situação, quando o Meixo Sama fala, é uma situação oriental, porque até o Feng Shui tem uma situação que tem o Feng Shui do hemisfério sul e o Feng Shui do hemisfério norte. Então, eu acho que quando ele fala essa coisa do Nordeste, não sei o que, deve ser uma coisa no sentido do Ocidente e do Oriente, né? Então, como é que a gente fica, se a gente quiser ver isso? Como é que rege aqui pra gente? Você tem que reger pelo Oriente, não é pelo Ocidente. Né? Então, no Oriente, os elementos espirituais é norte, polo norte, e o leste pelo sol, no caminho do sol. Por isso que o Nordeste... E aí você, por exemplo, se você quiser fazer uma coisa em relação à sua casa, você tem que fazer esse norte, leste, não sei o que, a partir do quê? Do quarto do casal, da entrada da casa, que o Feng Shui é a entrada da casa, mas eu já li há muitos anos atrás que Meixo Sama fala que é o quarto do casal, não é? É por isso que eu queria retomar. E agora, quando você quer ver a parte de expansão, a expansão é para o lado ocidental, é sudoeste, sul com oeste.
Ah, tá. Então o Nordeste é Contrário do a Nordeste. tá, Sudoeste. espiritual. E o material seria expansão, seria mais sólido, Sudoeste. mais dável. Tá. Abrange, expande, né? Tá. E essa questão do quarto do casal também eu já li que, porque ele fala aqui, É né? o Senhor. Os filhos em cima, os pais embaixo, que não é bom, e o quarto do casal também o mais afastado da porta, né, de entrada. Isso. O cômodo mais afastado da porta de entrada. Deixa eu anotar aqui, senão eu vou esquecer. Como Nordeste e também é Sudoeste. a implantação do altar, né? Ser o lugar mais afastado da porta de entrada, que não deve nem ser visto por E as paredes, tem e tal. Eu tenho uma coisa que é gozada. Ah, que legal. Acho que vai servir para Margarete. Margarete, minha mulher também tem umas coisas que é assim. Tá vendo? Ih, vai sobrar pra mim, Margarida. Eu vou comer, Ixi. porque o homem, a gente pode olhar por dois aspectos. Né? Pelo aspecto de posição, de ensinamento, ou você pode olhar pelo aspecto seguinte: o homem, como era o protetor do casal, da família, do casal, ele tem que ficar olhando para a porta, porque a porta é que vem o perigo. Ele não pode ficar de costas para a porta. Tá certo? A minha mulher senta, ela se senta. Não, onde eu só. Não, senta, não, eu sento virado pra Na porta. porta. Aí eu fico achando, pô, e às vezes. Não, outra às coisa vezes, não é sempre não. Tom. às vezes eu- Mas de vez em quando ele fala, pô, vai sentar aqui de novo? Você tem que sentar ali. Às vezes também, quer ver outra coisa? É porque ele tá a televisão. Eu estou andando, Ele, virado por onde está a televisão. ela não anda pro lado do. Já tem, acho que meio instinto, né? Eu ando pro lado da rua. E ela tem Eu deveria andar pro lado. É, Ela anda se pro ela lado da deixa. rua. Ela diz ela porque ela tem medo dos cachorros. Não, eu tenho medo de levar susto, né? Aquela coisa do cachorro que. Há controvérsia. Se entende, né? Mas se entende. Tá bom. Vamos lá. Ah, tem uma coisa que fala aqui, que quando o espírito se eleva. Quer ver? Não, peraí, é só 35, lá no final. Aquele que é cultuado como espírito guardião do país é porque se elevou até conseguir caráter divino. Aí eu coloquei assim, Nossa Senhora Aparecida, é padroeira do Brasil. Então ela já está num caráter divino, já está numa escala divina, porque ela é cultuada como espírito guardião do país. Ela é a padroeira do Brasil. Aí começa aquelas encrencas, porque isso aí é que veio do cristianismo. É a mãe de Deus. Nossa Senhora, Deus, né, não sei o que e tal. Quer Mas dizer, ela é a padroeira do Brasil. Sim. É o espírito guardião do Brasil. Tá. Coincidentemente é uma Nossa Senhora, né? Uma, como é que se diz? por ser a É mãe uma de Deus. face de Nossa Senhora, Porque né? assim, Como é que Tem fica o outras faces. reconhecimento de Nossa Senhora? Porque tem país que é São Jorge, vai ter São Jorge, os países escandinavos São Jorge. Não, mas ela quis dizer assim, ela é intermediária entre Deus escolhida e por um grupo. os brasileiros. Mas ela então, já não, porque aqui diz, olha, aquele que é acultuado como espírito guardião do país é porque se elevou até conseguir caráter divino. Então, Nossa Senhora Aparecida tem o caráter divino Para nós brasileiros. para nós brasileiros, né? Você elege o guardião da guerra. Porque Você vai contratar alguém para ser Católico, o evangélico não reconhece isso, é dos católicos. Não, isso, gente. E já me disseram, meninas, que Santo E pode Antônio, mudar. hein? divindade, Santo Antônio, casamento dele, divindade tem vários níveis. o padroeiro A divindade tem vários níveis. Aí eu mencionou alguma coisa de Nossa Senhora, nível de É isso, é um grupo. É São como várias se- manifestações de Nossa Olha, Senhora. vamos entrar numa questão aí que é o seguinte, olha. Jesus, filho de Maria e José, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, ele é uma figura de um nível que, a meu ver, eu sei que eu estou falando assim porque são minhas sacações, não sei. Ele é uma reencarnação de Isaac, filho de Abraão, e não de Ismael. Ismael foi a reencarnação. Foi bater em Maomé. Por isso que a encrenca que está se dando, que lá já teve aquele rastro, que é Ismael vem filho de uma escrava, Agar, né? E o Ismael
Ismael não, Isaac foi o filho da Sara, né? Que era estéril, já era velho, mas depois permitiu ter filho com a escrava, mas depois aí ela engravidou, aí dá aquela confusão, porque na hora do convívio, aquelas coisas, que é o primeiro e tal, e aí foi mandado embora. Então esse povo foi mandado embora, não está nada contente essas origens, quando eu bati em Maomé, essas encrencas continuam lá rolando. Bom, fiz esse introito para dizer o seguinte. E uma coisa a gente vê, e aí tem mais ainda, tem mais atrás, um pouco, ainda tem a questão do Sussanaô, certo? Aí já é a encarnação, mas para o outro lado, né? Então tem um lado para cá, tem esse lado para cá, essa junção aqui que dá o tal do Jesus de Nazaré. Agora outra coisa é você olhar no Cristo. Cristo já era o arcanjo Micael. Miguel. Quer dizer, então, no tempo em que ele defendeu até o Javé, Jeová. Jeová. Então, quando esse arcanjo, quando Lúcifer saiu do pau, você dá a sua razão, né? Você vai olhando, pô, você vê até trechinho que você vai vendo, eu fico olhando só assim, caramba, cara. Você pensa um anjo, daqui a pouco Deus está dizendo que o instrumento maior dele é o homem. Aí eu espero. Porra, em termos de orgulho, em termos de vaidade, querer poder, tudo isso aí, pô, foi fácil desencadear um e arrastou um terço dos anjos. Não foi assim? Foi sozinho. Não, arrastou um terço. Esse um terço dos anjos são chamados demônios. Então Lúcifer, ou Satanás, o Satã, isso tudo é o mesmo nome. Diabo, isso tudo é o mesmo nome. Demônios são esses um terço dos anjos que saíram. Eles são os anjos de menos graduação. Aí o que acontece? O Cristo, ele queria um corpo, ele nunca teve corpo. Dizer que é um arcanjo, ele não tem corpo nenhum. Né? Então o corpo que ele ganhou no momento exato em que o São João Batista estava batizando pela água. Aí o Cristo entrou naquele corpo de Jesus de Nazaré. Aí quando entra nesse corpo de Jesus de Nazaré, aí vai viver a vida. Isso é importante, que eu botei numa coisa assim, a duplicação, porque não só existe duplicação de espírito guardião, de espírito secundário, existe de espírito primordial. Essa duplicação existindo ali dentro, quando há a morte, que você vê uma ascensão, uma ressurreição, é de Cristo. Não de Jesus. Jesus foi para o inferno para redimir os pecados do mundo. Então ele vai para o inferno, por isso que Meixo Sama vai salvá-lo lá. Aí vem a confusão toda. Isso meu amigo, eu não sei mais como é que eu faço. Mas é assim, incrível, porque você tem que pensar o seguinte: começaram a dar tarefas, ou a pessoa se incumbiu de tarefas, para traduzir os ensinamentos. E o cara que não entende disso, Vai ficar ruim. cara, daqui a pouco ele está traduzindo, em vez de botar Jesus, ele está traduzindo por Como Cristo. Houve uma coisa que você ouve sobre isso com o ministro, né? Não uma confusão. A pessoa que Mas não conhece a história. Fica quietinho. Você vê, quando eu falava, eu fui lá no Nakahashi não fez a criação da civilização, volume 3, porque envolvia muito termos técnicos de medicina, ele não conhecia, ele falava isso para mim, eu não vou fazer isso, ele não fez. Agora, a pessoa chega, eu vou te dizer assim, eu vi, quando eu estava naquela, pô, eu quero saber essa tradução aqui desse negócio de
dessa oração, Max Nolito, agora ainda tem, mas naquela época não tinha nada. Acho que eu fui um dos únicos que traduzi isso aí, acho que não fui eu que traduzi. Eu peguei, tinha uma mulher que ela tinha um marido que era japonês. Olha só. Acho que ela era até das flores, se não me engano. Eu faço tantos anos, logo no início. Tinha um marido japonês. Me presta teu marido aí. Ele sentou aí e traduz isso aqui. Tradução de Amatsu Norito. Tem um monte de tradução de Amatsu Norito. Entendeu? Esse aqui é o grande problema. As pessoas pedem ajuda. A pessoa que não é daquela religião, não é estudioso de nada, é um boçal, simplesmente nasceu naquele país, olha só. É um limpo chato. Cara, é muito enrolado. É esse universo que nós estamos vendo. Foi isso que eu botei numa coisa, sabe? Eu botei, porque isso aqui já não está valendo mais nada. Eu já fiz, estou reproduzindo, fazendo tudo de novo. Volume da introdução, volume 0. Eu botei isso, primeira grande coisa que a gente tem, né? É que entre outras coisas, eu botei assim, essa seita desse Lucas está causando um problema desgraçado. Por quê? Você pega, por exemplo, quais são os grandes causadores, fazendo um paralelo, quais são os grandes causadores do Brasil? Temer e Lula. O que gera? O Lula, o pessoal às vezes não quer ir para a rua, não botar a colher de chá para esse malandro, não, ele quer direto a jaca, não sei o quê. Acabar não vindo embora dos outros. Aí, olha o prejuízo que ele causa. Olha o tipo de prejuízo. Nossa, esse cara tem 30%, tem rejeição de 60% e não sei quanto, mas tem 30%. Aí o pessoal começa a raciocinar. Pô, como é que vai fazer? Se você botar o Bolsonaro também é cheio de rejeição, a pau ele é capaz de ganhar. Não vou botar o Bolsonaro. Mas se o Bolsonaro for o melhor naquela ocasião, esse cara é um atravanco, como é que chama isso? Eu acho que o Bolsonaro veio uma pesquisa quase perto, 20, Pois é, 20, o medo é da rejeição. 6%. É ali que porque tem gente que diz assim, eu não aguento o Lula. Mas quando diz assim, mas eu era do médico, eu conversando com ele, aquele lá do clube, falei com ele. Ele falou assim, não, mas entre o Lula e o Bolsonaro, eu vou votar no Lula. Tem muita gente assim. Muita gente assim, olha o perigo. Então, ó, vou voltar de novo, né? Você vê. Voltando para cá de novo. Esses camaradas, essas seitas, esses anos, a gente cita 3, mas tem um monte delas. Mas são 3 maiores que dizem que se reuniram e tal. Tá, formalmente sim, mas aí cada um faz o volume de ensinamento. Bota ensinamentos que a outra não põe, traduz de outra forma, e eu fico nessa encrenca. A gente vai ficar na dúvida. Eu fico nessa encrenca, porque como é que eu posso fazer? Eu não entendo japonês, não tenho livros básicos, né, fico vivendo e os outros fazem essa confusão na minha cabeça. Foi discutir, foi pau, eu fiquei igual doida vendo aquilo ali. Deixa eu dar uma voltinha nisso aqui, eu vou dar um retrocesso ali. Michael é Cristo. Para mim sim. Né? Embora, você tem que sempre olhar assim, embora é assim, quer ver? Entre várias pessoas, vários livros que não são das nossas, tá certo? Às vezes é a pior coisa do mundo. O cara põe assim, quer ver? Micael, Jeová, não sei se botou conotativo, não botou, não sei, não lembro assim. Um processo assim que você era o título. O que te dá a impressão? Que Micael está no mesmo nível de Jeová, logo, então ele não tem nada a ver com Cristo, Cristo está mais abaixo. Mas quando você vai ler, não tem conteúdo para ter aquele título. Olha só, porra, não dá, assim não dá, cara. Você, como é que você vai fazer um negócio desse? Né? E aí eu te digo o seguinte, muitas coisas que estão aqui, na coleção inteira,
são coisas que eu vou tentando, mas não tem assim, se disser assim, me diz um local onde foi escrito realmente que Jeová, que Micael é Cristo. Não tem. Foi a segunda pergunta. Houve a batalha no céu entre Micael e Lúcifer. Isso. E o Lúcifer ele tinha uma graduação lá em cima, né? Depois de Deus era Lúcifer. Querubim, que ele tinha uma patente maior. E, no entanto, Micael venceu essa batalha. Como é que a gente pode explicar isso? Olha, primeira coisa. Porque Micael era um arcanjo. Primeira coisa é o seguinte: você não vai encontrar isso em Meixo Sama. Então já é um problema. Então, É uma coisa mais ocidental. ela é mais católica. Muito católica. Hebraico, antes do católico. É mais Do hebraico. no tempo de Ezequiel, o pessoal não sabe. De mitologia hebraica. Então você vê que ali tem uns que falam, são 9. São 3 agrupamentos de 3. Os querubins serafins já está na primeira categoria. O arcanjo está na terceira categoria. Mas o problema tanto, há uma confusão terrível entre o que você está querendo, que é você ver a hierarquia no sentido de força. Né? São de funções diferentes. E é difícil porque você não tem esse... Primeiro, tem uma coisa que não é de Meixo Sama. Segundo, que quando se coloca, cara, esse negócio, você falou aí, meu ponto 2. Porque nessa turma daí, cada um puxa uma coisa e diz uma outra, que sempre querubim está na frente, não. Tem outros que o arcanjo é o rei dos anjos. Por isso que está dizendo arcanjo. Então daqui a pouco nas esferas dos anjos ele é maior. Então, pô, você não sabe dizer mais. Mas eles contam que houve essa batalha, tal. Então, eu vou pegando essas coisas todas para fazer Porque, sabe, chega um momento, eu te juro assim, chega um momento que eu começo a achar o seguinte, eu falo para mim mesmo, falando, só vai ter acesso a isso se você for para o Egito Sul. Se você não for para o Egito Sul, não adianta, não vai estar nada aqui, está lá registrado. Você que tem Ocon para chegar lá e deslumbrar isso todo. Se teu Ocon for fraquinho, meu amigo, tu não chega lá porque tu não tem registro. Vai ficar só na pergunta, Tu não tem registro. Mas você vem em campos diferentes, como falei na mitologia hebraica, tentar olhar o japonês, qual é a interligação entre dois, né? Mas se você estiver lá em cima, você vai saber tudo. Não, isso é besteira, isso aqui, você não fica com isso, também. Mas eu não tenho eu não estou com essa bola toda, entendeu? Então sou obrigado a fazer um esforço, viver essa confusão. Mas aqui ele diz assim, que os filósofos e pensadores em geral, Sim. embora sejam semelhantes aos demais seres humanos, já possuem estado superior de consciência. Quer dizer, sua alma se encontra numa posição mais elevada dentro daqueles 180 níveis do que a maioria. Eles pensam sobre Dessa forma, quanto mais alto for o nível espiritual alcançado por alguém, tanto mais nobre se torna o seu trabalho. Então vai. Você viu, você acha que... E aí a pessoa tem permissão, né, de fazer as conexões, né? Você não leu tudo que eu escrevi hoje? Hoje não. Não, pelo menos ninguém daqui tem. E umzinho só. Tem uma hora que eu botei assim, entendeu? Você vê qual é o tipo. Não vou lembrar do tipo. Realmente tem, mas sei qual é a ideia que eu botei. Eu botei assim. Quando eu era menino, quando me perguntam quem sou eu, né? Eu dizia assim, quando eu era menino, eu dizia, sou do sexo masculino, Sou chá. depois sou filho de tal, não sei o que. Depois sou. Aí vamos chutar assim, porque eu fui botando adolescente, fui botando não sei o que. Sou carioca, sou torcedor do Fluminense, sou não sei o que. Aí você vai chegando a um ponto, eu vou simplificar aqui para falar assim, chega a um ponto que você é de acordo com a sua visão de mundo.
visão de mundo. Não é você particular. Eu sou professor. Porra, cara, não interessa se você é professor. Você vai falar com o seu professor de matemática. Você vai começar a me falar sobre as equações de segundo grau, sobre trigonometria. Não é interessado nessa porcaria não, cara. Qual é a sua visão de mundo? O meu Soma fala, né, quando ele está no Sejamos Homem no Presente, o que ele fala? Pô, os caras não conversam filosofia, não conversam religião, não conversam de nada, pô, são boçagem, bunda mole, danado. Não é isso? É isso que ele fala, pô. Quer dizer, então, quando ela está lendo esse negócio, que fala do filósofo, claro, o pessoal é obrigado a ter uma visão de mundo. Então eu disse, quando eu saí do comunismo, que tinha uma visão de mundo, eu passei, eu fiz até um paralelo interessante, que eu fiz assim, uma coisa é você sair do comunismo para ser mamerito, né? Eu fui falando do militante para ser um dedicante, para não ser, eu fui fazendo paralelo para mostrando os graus que você vai atingindo, que aí vaza esse negócio aqui, vazar isso, é você sair da filosofia, vou falar a palavra mais forte, você entrar na outra religião. Mas você sair da filosofia e entrar na religião, poderá ser um passo muito maior, poderá não ser nada. Porque depende do seu nível e da religião que você está seguindo. A visão sua aumenta. Você vê essa discussão que ele levantou a questão, né? A mitologia. Quer dizer, da religião, talvez, judaica, não sei, certo? Sim, mas ela está parada no tempo. Se a pessoa está vivendo, eu fico imaginando eles ficar vivendo aquela época, aqueles profetas, aquelas coisas. Pô, é um tempo, cara, o negócio mudou um pouco. Né? Bom, vamos lá, mais. O nível aqui, ministro, o nível do encontro implica também purificação como a do corpo físico. Ao procurar acompanhar a relevação da alma quando a pessoa é outorgada messiânica, bem como ao procurar sair da pobreza. Sair da pobreza. E o como, né, você falou? Nível do como. É mais fácil você ver isso. Se você se torna membro, teu corpo espiritual cresceu. Da pobreza mental e dinheiro. Mas teu corpo material, será que acompanhou? Tem que acompanhar. Nesse sentido. Por isso que às purifica para dar uma purifica. Nesse sentido que o senhor fala, por exemplo, a leitura é importantíssima para a pessoa se desenvolver cada vez mais espiritualmente. Mas tem gente que não vai poder ser por esse caminho, que a pessoa não tem. Estrutura. Sabe o que acontece? Tem pessoas que não pegam o livro, não quer nada para ler. É anti-leitor, não quer nada. Como é que ele tem que viver a vida? Só por esperteza, só por aquelas vacações, conversa com a pessoa, está querendo obter alguma coisa, conversa com a pessoa está querendo chegar lá, não sei o quê. Mas não tem grandeza nenhuma, não pode ter. A não ser que ele fosse iluminado, chegou aqui iluminado, mas ele é um boçal. Como é que um boçal pode articular alguma coisa de alto nível? Não pode. Agora, quando as pessoas, aí a maioria apoia e fica no seu, é pior, você está vendo que está todo mundo boçal, como ele falou, é pior do que eu. Porque você, vou voltar no boçal, porque você é uma coisa horrorosa. Mas sei lá, né? Coisa tá. Todo mundo pensa É doente, mas tem muito inteligente estudado aí que já fez. Agora que eu peguei uma professora de um curso de direito aí, tipo assim, justificando, né, que está sendo tipo injustiçado. Olha, eu que vivi nesse meio é o seguinte. Vai pra gente, cara. Quer ver o que mais me espantava? Você vai entender que você usou uma expressão ali, eu fico olhando assim. Cara, eu tinha pessoas que eram. Por exemplo, tinha um alemão lá. O cara veio da Alemanha, o cara na área dele. Era assim, um cara de um valor incrível. Uma inteligência para esse nível matemático incrível. Agora, quando a gente resolveu problemas políticos, fazer reunião, porque no fundo, reunião no departamento envolve às vezes coisas políticas. O cara era zero, à esquerda. Entendeu?
Então, quando você vê pessoa apoiando, diz assim, nossa, a pessoa é inteligente com sua expressão, com não sei o quê, não é. Aparentemente, ele é. Sim, mas eu digo o grupo dele que segue considera como uma sumidade. Porque tinha uns espertos naquela ocasião que eu via como é que agia. Apoiava o Lula para poder subir depois. Sem depois tirar amor. Então era um ardiloso, usava ardiloso político como um trepador, né? Trepava coisa. Eles nunca conseguiram passar a perna no Lula. O Lula tinha aquele grupo de sindicalistas, não sei o que na hora de votação, ganhava daquele negócio atropelado eles todos, entendeu? Então o problema todo é o seguinte, são as pessoas de alto nível. Alto nível, esses alto nível que ele fez. É alto nível e tem muito nego aí que segue e acha que o cara está. Só falta reverência. Se ele for professor, se ele for artista, não sei o quê, se não for de alto nível, vai ficar falando aqueles dadinhos, tipo, gosta de dar. Não, eles fundamentando a sentença, né? Justificando que está errado. Pô. Não, isso é infantil. Eles são, assim como tem fé infantil, eles são politicamente infantis. Isso é dei introduçãozinha, só para o senhor ver, coloquei a senhora agora. Tem muitos que até o Lenin já mataram uma sentença. Ele chamava de esquerdismo. Não tinha o nome que eles usavam. Ele já passava o cerol. Passava o cerol. Esquerdista. Não era outro nome, não era assim. Está com o dedo levantado? Não, estou com o dedo. É com o dedo. Não, tem o item 4 que é assim, interessante da gente fazer uma abordagem, que fala das leis, né? Da liberdade, do servir e da perfeição. Mas não sei assim, se vai avançar muito, se as pessoas ainda têm assim, alguma coisa dos outros 3 itens. Aí deixa, depois eu avanço. Tem um negócio aqui no item 3 também que eu achei interessante, que ele faz assim um encadeamento das idades, do nascimento até a morte, como se o homem fosse morrer com uma idade mínima de com as estações do ano, e que fala que tem uma idade crítica, né, ali nos 42 anos. Né? Por que assim? Porque é uma terça parte do caminho? Porque são 120. 120 é mais ou menos uma terça parte, né, que eu fiz. Aquela parte da apendicite do dedo que é cortado, que reflete como se estivesse no local, né? Se é verdade mesmo. Minha irmã amputou a perna, ela sentiu o dedo dormente, coçava o pé, sem ter. Ela me pedia para coçar, entendeu? Sempre guarda a ideia que você tem espírito e matéria. A matéria perdeu e o espírito está indo. É porque é o contrário de uma morte. A morte, o espírito vai embora. A matéria fixa. Mas aí não houve morte, houve uma amputação, não sei o que, um desastre qualquer, o espírito permaneceu. Mas muita gente pensa que não, né? Uma outra coisa Porque você vê, como é que o espírito pode ir embora? Se o espírito seu, é um espírito seu, pô. Ele veio do mundo espiritual, ele fez essa forma do corpo espiritual. Aí entra também o problema do sangue, né? Receber sangue, eu acho que também tem que ter alguma coisa a ver, né? Mexe. O problema do sangue, porque assim, se você vê sólido, líquido, gasoso, você querer alguma hora, você identificar o homem, se você identificar o sólido, você fica muito materialista. Identificar o homem com o som, para daí fazer as deduções. Né? Se você partir para o gasoso, também é tão etéreo que você acaba não tendo nenhum dado. E predominantemente o homem é 70% de líquido, é sangue, né? Vamos chamar assim. Então, geralmente o pessoal pega o homem como sangue. Identifica. Não quer dizer que o homem e o sangue, essa parte do homem e o sangue é a parte decisiva. É decisivo para você chegar ao ponto, você dizer assim, começar a juntar com as máquinas. Entendeu? E a espiritualização do sangue, toda essa conversa que a gente chama usa, que eu botei aí, fazendo aquele. Você vê que tem horas que você tem que ver que o teu sangue, quando o homem fica poluído, ele carrega para o sangue. Então,
muitas vezes, em termos domésticos, você vai fazer o quê? Exame de sangue. Porque assim, quando você pega um osso, um músculo, não sei o quê, tudo bem, você consegue enxergar, você vai dar um PSOL, sei lá, você vai dar esses nomes todos que tem aqui, né, na anatomia, você dá esses nomes. Agora, quando você chega assim, você quer saber se o órgão teu já começou a entrar no outro plano, já não é mais um músculo e osso, né? Já começa a entrar nos órgãos. Aí você começa a querer saber algumas coisas do que está acontecendo, né? Em termos de fisiologia, não sei, e tal. Daqui a pouco você começa a pedir exame de que é? De sangue, né? Um deles, exame de sangue. Começa a pedir para você começar a tentar ter dados. Porque no fundo você está identificando o homem com sangue. Cara, você pode fazer a identificação, também você pode fazer uma identificação maior, mas você vai ter talvez às vezes menos. Você faz a identificação com o cérebro, com a mente. Você pode identificar o homem com a mente, por exemplo. Quer dizer, em vez de botar a mente para ficar uma coisa meio assim, bota o cérebro, por exemplo. Né? Identifica o homem com o cérebro. Tanta gente que faz aí, começa a ver que naquela parte do cérebro é responsável pela tradução de línguas ou pela. Bota cada pedaço do cérebro, né? Outra coisa que eu achei interessante também na parte aqui dos compromissos, no item universalizar a fé, na página 46, que ele fala assim: viver de acordo com a vontade de Deus e possuir amor fraternal tornará a pessoa agradável a todos aqueles que o rodeiam, propiciando-lhe sucesso garantido. Aí em seguida tem 2 parágrafos que terminam esse item, fazendo um panorama assim de como é que começa a questão do amor, né? As premissas, está no mundo, está presente desde o mineral, na questão da coesão, né? Eu acho isso tão bacana, assim, de ver essa evolução, né? De ter esse entendimento. Depois avança na sensibilidade dos vegetais, na ação e reação dos animais. Quer dizer, é uma coisa que vai evoluindo mesmo, né? Que está ali dentro do mineral no sentido da coesão, né? Agora pode escrever o seguinte: não vais encontrar isso mesmo. Não, isso você falou da outra vez, que eu até perguntei, porque foi aquele outro curso que a gente fez. Não, é uma coisa que ele juntou, né? Quer dizer, eu fico juntando, olha só. Mas isso, assim, quando eu leio, faz tanto sentido. Pois é. Que eu acho que é assim, aquela situação que se está cumprindo uma missão de tornar isso claro para as pessoas, entendeu? Sabe onde que eu corro o risco? Mas eu fiz isso, quer dizer, acho que só nós tínhamos que o Beleléu. Assim, versão por muito menos. Esses Buda todos entraram, que é um cano desgraçado, estão até agora, 2 mil anos, 2 mil não, mais de 2 mil anos, 3 mil anos, se ferraram porque ensinaram errado. Eu, quando fui fazendo as coisas, eu digo, porra, pessoal, devia ir, porque eu quero fazer alguma coisa para a obra, poxa. Tem vezes mesmo, hoje, nessa semana que eu fui atacado demais, eu fiquei pensando assim, mas tem que dar compreensão disso. Porque eu estou entrando num terreno agora. É chato que tem pouca gente agora para falar desse terreno, que é o que está me causando essa modificação. Como assim você foi atacado demais? É pelo seguinte, quer ver? O Fluminense ganhou essa semana, você viu, você estava dormindo no sofá. Não dedura. Aí, o Fluminense fez um gol, o Fluminense não fez, tomou um gol. Aí estou eu estudando, ele deixa a televisão baixa, estou eu estudando. Aí no final do jogo, eu cutuquei ele, vamos dormir. Ué, o Fluminense ganhou, você nem me chamou. Eu falei, eu estou estudando, vou te chamar. Mas foi atacado como? Isso que eu queria saber, atacado de quê? De coisa assim, de coisa que você tinha que produzir, é isso? Porque olha só, eu vou botar essa coisa aqui que eu sinto que poderia ter dado, que isso poderia ser uma palestra, assim, porque eu preciso descobrir esse negócio que a gente começou a conversar com a Natasha, aquele negócio de que eu preciso desse especialista que é da mídia, não sei o que. Tá. Lembra do nome que tinha um nome na frente? Eu não... Porque assim, hoje entrou um tal de
serve, não bate no pau. Ah, como é que você faz se tornar mais visível, né? Entrou uma outra Através do mulher Face. também, logo quando eu botei as coisas, eles entraram. Então esses caras estão me acompanhando mesmo. Eu vou saber quem é esse camarada. O cara que ia ali para ver quem era, não existe. Porra. Como assim não existe? A gente cria um nome Fake. que eu chamo fake. Não sei. É o coisa fake que chama. Mas ele entra, quer dizer, tem pessoas que estão me acompanhando que eu acho que ou não podem ser, pessoal, 5 mil, não estão 5 mil lá, Oi? ele não pode entrar. Não tem amigos, nem seguidores, não tem nenhum amigo, nem seguidor. Seguidor, eu estou com um bando de seguidor lá, mas eu não sei quem são seguidor, o que é. Eu não, sabe o que é? Eu sou ignorante, eu não domino. Geralmente esses fake, perfil fake, geralmente não tem seguidor nenhum. É o cara sozinho, você olha embaixo, é tudo zerado. Porque quando você começa a ter seguidor, você se vincula com outras pessoas, né? Então você já passa a Mas esse existir. fake pode ser alguma coisa que provoque Não, eu posso chegar lá no provoque- Face e boto lá Paulo Renato, aí abre, tá, o sistema aceita. Crio você tem que ter o. Agora você pode Mas desde você, e-mail. com esse perfil fake, Paulo você Renato, pode entro lá, acessar o dele e ver Ele as aceitou. coisas. Aí pega, agora você. Mas ele aceitou? Você aceitou esse cara? Agora você entra, Não, Ana, você entra. Ele não aceitou. Mas ele está visualizando, então ele está visualizando quem não é convidado. Ah, tá. Qualquer um pode ver. Ah, tá. Você agora, o fake, você abre o registro com o número de telefone, né? O cara pega um chip avulso aí, tal, e joga lá. O número Eu também qualquer. não domino. Pode usar esse perfil também. Aí ele aceita, não precisa mais criar o e-mail. Não, porque a gente tinha que jogar um e-mail. Você criava um e-mail e jogava. Agora você joga o telefone, o cara compra um chip e joga lá, o sistema aceita. Pode invadir o perfil também. Oi? Semana passada invadiram o perfil lá do meu do Instagram com aquela confirmação de telefone, não só o e-mail, você tem que confirmar no seu telefone. Isso. Aí eu não confirmei. Falei assim, alguém está tentando logar pelo seu e-mail. Não, eu falei assim, bom, você está tentando logar e eu recebi, não vai logar porque eu não confirmei nada. Confirmaram por mim, invadiram meu e-mail, trocaram meu nome, o e-mail da conta e ficaram com a minha conta. Eu tive que criar uma conta nova, o cara tá lá com a minha foto, com outro nome, outro e-mail com a minha foto, e é tudo o seguinte. Mas isso é tudo informação. Hoje eu recebi Tem uma... 5 mil seguidores. Tem 5 mil seguidores. Aí é uma questão de informação. É bom a gente dar uma selecionada, assim. A pessoa pede para seguir. Dá uma selecionada, quem realmente parece que não é, quem realmente parece que é uma máquina. O que pega informação, pega o que ele está curtindo e gera banco de dados. Pois é, isso é que hoje também eu recebi um negócio pelo WhatsApp, dizendo assim, quando a gente recebe correntes, dessas correntes assim, se você não sei o que, passe para 10 amigos, passe para não sei o que, para você nunca passar, porque isso daí pode ser vírus entrando para pegar teu banco de dados também. O Juliano vai lá. Vamos pro café. Papo do cafezinho agora. E aí, e ela aqui faz estudando espiritualidade. Ministro, aqui, aplicar o desafio. Você não pode nem penetrar. Página, isso o Mestama já disse no outro livro, que é bom 10 anos, quando eu falei que eu tenho o retrato da minha mãe e do meu pai, assim, um Não, mas não pode, lugarzinho. mas um lugarzinho pode. Não, ele diz que não. Ele diz que deve. Mas por que ele vai se... Ele deve se... Assim, vamos Ele vai tentar se ler. elevar? Vamos tentar ler da seguinte. Sempre tem dois lados, né? Se você coloca que ele é Mas fica ali, Vamos exagerar. Mas se você tiver um retrato só como lembrança, não tem. Desde que não seja para ficar chamando, né? Namorando, não. Não, tudo bem. Acho que é difícil mesmo. Você pensa que deixa sobre escrever de uma multidão. Não pode escrever dessa maneira. Agora você Eu vê. não vou jogar pelas fotos só agora, não, tá? Não se preocupa não. Como é que a gente Guardar vai as fotos todas, eu vou guardar todas. Vai guardar tuas roupas. Depois você manda aquela vai depender gravação. de alguém interpretar. Porque quando a pessoa não consegue escrever para cada pessoa, então é preciso estilos intérpretes. E aí depende do nível do intérprete, depende de tanta coisa para saber. Porque o cara sujo, se o cara for sujo, não, está escrito isso aqui, isso aí, é a roupa. Ou o Dágio também pode ser o escuta-barra. Menos.
quase nada, é zero. É complicado a gente ser. Bom senso, né? Caraca. A dificuldade é essa. Quando eu era orientador, o que eu fazia é o seguinte: Quando a pessoa soube. eu sabia, procurava mapear os meus coordenados, assistente, encarregado, algo que fosse. Quando eu olhava que o cara era sujo demais, ia na cara de uma pessoa, eu perguntava, era gozação minha. Como é que tá o cara? Esse cara tá horrível, isso aí em cima de tudo. Posso dar? Pô, cara, tá. Você tinha que fazer assim, o sonho você diminuía, o idade você aumentava um pouco. Porque o segredo mesmo, né, é você saber que o sonho, o Dage é tão amplo que ele contém o sonho. Mas ele contém o sonho, mas não é dominado pelo sonho. Para que Abriu equilíbrio da e abriu da sem aplicação. Sim, aqui na lei da perfeição fala isso bastante. Vamos lá. Tem uma frase aqui na Lei da Liberdade, já no item 4, na página 53. Ser independente dentro dos limites da predestinação. Aí ele diz assim, que a verdadeira liberdade é aquela que tem limites, né? Mas lá pelas tantas ele diz assim, essa frase: liberdade infinita é a liberdade do destino que não ultrapassa os limites do predestino. Comenta essa frase aí. Eu só pego quer ver uma coisa? Pega assim, eu te pergunto agora. Realmente, continua a frase, a última frase na frente quase. É realmente nova. o homem que, livre de todas as limitações, vive de acordo com a sua vontade, mas sem ultrapassar essas limitações. Você tem a percepção. Você tem um predestino. Eu me lembrei agora, eu sempre trabalhei na base, mais rápido, né? Então, aí a gente, os chefes lá cobravam, aí o pessoal quando errava, cometia erro, não sei o quê, aí os alemães falavam muito com a gente. O que irrita a gente não é você errar, é você perceber que você fez uma tarefa que você não tinha muito conhecimento, tentou para criticar, acertar. Você tem que ter a certeza que você tem a condições de fazer isso. Se você não tiver, chega para o teu chefe e diz que não tem condição de fazer. Mas você esforça uma barra e erra, isso é muito grave. Dizia isso pra gente lá. Você vê o conceito da cultura, né? Então é o que ele coloca aqui, né? Você tem a percepção do seu limite. Deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro aí para ver se vai fazer. É sentado, né? Passa sentado, Ele saiu lá atrás, Sexo é predestino? o masculino, macho ou fêmea. Predestino. Eu não sei assim. Então, vamos colocar destino e predestino. Vamos lá, destino e predestino. Biológico. Coloca para mim antes. Biológico. Não, destino e predestino. Me define isso aqui. Me fala sobre isso antes. Bom, se for Você está me fazendo uma pergunta que eu não sei responder. sexo é predestino, aí lê de novo a frase. Não, fala. Primeiro, não, olha só. Se você não me explicar o que é destino e predestino, eu não sei saber responder. Entendeu? Você está perguntando, sexo é predestino? Não sei. Predestino é, por exemplo, o que você nasce. Você nasceu de uma mãe e de um pai. Predestino teu. Você não pode mudar isso. Predestino que é aquela mãe e aquele pai. Você nasceu no Brasil. Você não pode mudar essa situação. Aham. Você nasceu de uma determinada raça. Não tem discussão sobre isso. Não pode mudar isso. Isso é predestino. Predestino. E o destino? O sexo seria predestino. Tá, e o destino? Destino você pode modificar as coisas. O que você decide trabalhar, o que você É o que eu tenho livre-arbítrio para escolher. Tá? Então sexo é predestino. Você vê isso. Liberdade infinita é a liberdade do destino, tá? Que você faz a opção, você escolhe, que não ultrapassa os limites do predestino. Agora você vê que você coloca a questão do sexual. Por quanto? A opção sexual está respondendo. Respondido? Está respondido. Na questão da biologia, certo? Está respondido como está aqui, ó, lá na frente. Para masculino e feminino é você se colocar em termos culturais. Ele fala antes também, ó, impossível existir a liberdade infinita. Liberdade, verdadeira liberdade, é aquela que tem limites. O parágrafo anterior. Não, isso eu sei. Mas todos Marca
aí só para você ver. No terceiro parágrafo vai falar do homossexualismo. Que hoje em dia isso está desenfreado até em novela. É, porque é mais cultural. Só para você ver depois melhor. Não devia dizer a palavra, devia ser, se for botar dentro da minha ótica, não deveria ser chamado de homossexualismo. Deveria ser chamado de homogenericalismo. Homogenericalismo, ficaria mais certo. É, porque não é questão de ser o mesmo sexo, é o mesmo gênero. Então, quem faz então a mudança de gênero lá, então, homossexual, então tá passando, que justamente vai bater. Porque aí fica tudo ultrapassar o limite, né? Vai. Se você ser assim, Você não tem essa liberdade toda, mas é ela quer homoafetivo, ter. por que a pessoa não pode, olhando pelo gênero, ele pode educar um filho, não tem problema nenhum. Ele pode ser o cara tutor, ele pode ser tem aquelas características do masculino. Se ele tem a característica do masculino, o outro tem a característica do feminino, ele forma um casal. Mas não é um casal homoafetivo, só que tem que não é um casal de sexo, mesmo sexo, não é isso. Aliás, são casal de mesmo sexo. Mesmo sexo. Casal de mesmo sexo. Mas são que está formando. Não, mas já tem casais que os dois mudam. Já tem casais que os dois mudam. Os dois o quê? Os dois mudam. O homem com a mulher se casa com uma mulher que virou homem. Não, mas então, mas ele está ultrapassando para distinto. A criança nessa aí. Não, e a criança gestada no. Com mudança biológica no pré-natal. Ele vai explicar, vai ter que ser filhos desses, então, né? Vai ter que ter uma explicação. Mas a criança já vai vir preparada esse dia. Com certeza. A criança já vai vir preparada para viver naquele meio. Se tiver bastante gente, então vai ficar mais normal. Ministro, por que a fé messiânica é aquela que consegue adesão? Que aqui vai falar da livrar-se sem respeitar a liberdade da lei. Eu estou na parte da. Não estou na lei da liberdade, voltei um pouquinho aqui. Aqui é a página 54, lá em cima. Livrar-se sem desrespeitar a liberdade alheia. Por um lado, não se limitar, se encaminhar para o anarquismo, por outro lado, não se soltar, se encaminhar para a tirania. Por exemplo, a fé messiânica é aquela que consegue a adesão dos outros, de seu vigor e não tem interesse. E não só com a sua própria energia, Porque que ele tem também gente, pode quer ver? ter Não relação. entendia também, eu botei. Você pega assim, vou fazer um parágrafo. Você pega esses japoneses que vêm para cá. Por que o reverendíssimo Natanabe sobressaiu em relação aos outros? Porque o japonês só faz gueto. Sabe o que é gueto? Vai lá na Liberdade, né? Então eles vivem assim. Então, para criar uma religião universal como a nossa, messiânica mundial, isso é impossível. Difícil de fazer. Isso como é que vai fazer? Você tendo essa característica. Então aí que está dizendo, você não pode fazer uma coisa contando só com a sua própria força. Né? Você tem que usar o vigor dos outros também para que somar. Por isso que às vezes essas coisas que são muito radicais, que são até partidos políticos são muito radicais, não conseguem fazer nada, porque eles precisam. Vai um certo tempo, cresce um certo tempo e depois. Precisa dos outros. Ele precisa. ser flexível. Tem uma palavra para isso. Precisa envolver o outro. Né? O Lula só foi eleito no momento que ele invadiu. Teve um negócio de pazinho, de amor, não sei o quê, para conquistar a classe média. Hoje a classe média está contra ele, vai ser difícil ser eleito. Só tem um amparo agora só dos ignorantes. São muitos, o Brasil está cheio. Aí Nossa, o Nordeste está está agora, nisso, dentro do DAI do SUS, assim, a gente, quando eu, pelo menos, né, quando eu vejo assim, fico indignado com Lula, Temer, Maia, Temer, isso é Dilma, Lula, sabe? Levador, se quiser, esse. E quando eu falo assim que eles são demolidores do mundo, servo do capeta, eu estou sendo assim, estou mostrando realmente uma indignação do que eu estou sentindo.
Seria um julgamento, né? Olha, nós estamos entrando a mesma seara que a minha. Então é fácil a gente falar. Né? Porque assim, o Nesse Soma fala da questão da gente não julgar, que a gente não sabe quem é. Isso. Né? Aliás, eu fiz um artigo desse e botei lá na. Deve estar daquele já foi outro, eu já não sei mais quando. Eu coloquei essa questão. Olha, o problema é ser essa coisa muito boa, eu tenho que pegar o que ele está falando mesmo. Não é só descuidar, pegar e esperar. É pegar quando ele fala. A questão é quando você está no nível paradisíaco, aí é outra questão. Mas nesse nível daqui, você tem que parar até para pensar em pena de morte. Sim. Lá pro hora do dia você vê, são trabalhos forçados. Né? Então aquela coisa mais radical. A pena é essa. A maior pena é essa. Na era do dia. Na era do dia não é Não vai ter cadeia. Não é isso que fala? Não, a pena seria trabalho forçado. A pena seria, tem que fazer tem que fazer trabalho forçado. Servir